Eu estou aqui rindo muito com você, ansioso, com medo da chuva, da tempestade. A tensão pré 2 de outubro está grande, hein, Miguel? Vamos botar o Teseu, ele já está aí na área. Vamos colocar. E aí, galera, boa noite. Tudo bem? Ansioso estou eu aqui. Gente, hoje ainda tem debate, ainda tem como destrinchar, ainda não saíram as parciais dos estados, vai sair Minas, Rio. Então, assim, tem que ter calma, senão. Saiu Ceará e saiu Bahia. Saiu o Ceará? Saiu Ceará e Como é que Bahia, está o vamos Ceará? começar? Saiu de Espera um manhã, pouquinho, saiu Miguel. da Atlas. Saiu da Atlas. Não. Não, Da Atlas eu não da gosto. Folha. Da Atlas, eu tenho respeito à Atlas, eu sou amigo lá do CEO, só que eu estou focado em IPEC e Datafolha. Essa aí não saiu ainda, não. Chegou o Coimbra. Então vamos lá, gente. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Miguel vai continuar aqui conosco, Teseu já está, vamos colocar o Coimbra. E boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Boa noite, Maria Lívia, que já começou com super chat. Olha, a gente está numa campanha aqui, pessoal. O Fórum Sindical é um programa pobrinho, o povo não nos estimula. Eu entro aqui, Teseu, e eu fico todo dia triste, termino triste, porque a gente não tem 13, 14, 15 membros. Mas, enfim, gente, tem uma meta aí que é quase impossível da gente conseguir pelo. A gente tem um programa que é só uma vez por semana, mas vocês podem ajudar a gente, especialmente nesse momento tão complicado que a gente precisa tanto fazer jornalismo, se tornando membro da Fórum. Por quê? Porque aí a gente tem um pingadinho por mês que a gente pode contar. É só uma cervejinha, então estimula aí a companheirada, deem de presente uma assinatura do canal da Fórum, né? Chama o seu namorado, enfim, vai fazendo aí um jeito, porque é o único compromisso que a gente tem. A gente é financiado pelos leitores, a gente é financiado pelas forças populares, pelos trabalhadores. Então, vamos lá, a Maria Livânia veio de novo com R$ 2. Obrigada, gente. É muito sofrimento nosso. É muito sofrimento, mas o Coimbra já está aqui na tela para nos acalmar. Coimbra, boa noite. Como é que você está? Boa noite, Flor. Boa noite, Miguel. Boa noite. Eu espero que você tenha mais notícias de como que está na linha de frente, porque comentarista, pesquisa, esses assuntos agora são menos importantes mesmo. É quem está na rua fazendo o trabalho de convencimento, procurando trazer pessoas que têm, sei lá, possibilidade de votar no domingo no Lula, fazer isso. Francamente, nós já não estamos mais na altura de pesquisa. Pesquisa já cumpriu seu papel, já nos ajudou a chegar até aqui com uma visão razoável. E agora nós estamos tentando fazer com que elas nos digam mais do que as pobrezinhas podem dizer. É aquela velha coisa, você está com um óculos que corrige a sua visão, mas ela não te dá a capacidade de enxergar microscopicamente. E é isso, é neste momento que nós estamos. A pesquisa não consegue mais dizer nada. Todos estão dizendo a mesma coisa. E nenhuma está respondendo a pergunta que todo mundo gostaria de ver respondida. Eu, como profissional de pesquisa, o Miguel cansa de trabalhar com isso há muito tempo, está passando provavelmente pela mesma dificuldade. Não é possível, com o que temos de pesquisa, e olha que nós estamos com dezenas de milhares de entrevistas por semana, elas não nos dizem o que a gente quer saber hoje. Desculpa ter
precipitado a conversa. Pronto. Não, Mas não, não. A gente tem algumas Ô, dúvidas aqui. Maria, deixa eu só fazer um comentáriozinho aqui rápido, o que o Marcos falou. Eu concordo, Marcos, porque perdeu um pouco a graça agora fazer análise de pesquisa. Eu sinto a mesma coisa, por exemplo, né? Tinha graça até uns dias atrás. Agora começa a ficar um pouquinho mais sem graça, porque começa a girar tão rápido, né? É como se a gente tivesse agora entrasse numa frenesia, porque agora é praticamente amanhã, né? A votação, né? Então perde um pouco a graça, né? Mas eu continuo fazendo, claro, mas olha aqui, por exemplo, mas só queria trazer, saiu a rejeição. A rejeição ficou na mesma, o Bolsonaro mas é importante ficar na mesma, porque o Bolsonaro tem uma rejeição bem maior, Coimbra, aqui, né, no Datafolha, do que o Lula. O Lula está com uma rejeição de 39%, o Bolsonaro com 52%. Né? Só queria trazer essa notícia aí para a gente, que estão saindo as notícias, os detalhes da pesquisa, né? Estou esperando também, Coimbra, sair. O G1 tem um sitezinho dinâmico aqui, super legal, que ele dá os detalhes, né? Aí vamos ver se já tem. Já tem os detalhes. Aí eu vou te passando aqui, ó. Feminino, tudo igual, Lula 53%. Masculino, Lula subiu, 47%. Votos válidos, 47%. Miguel, dá para pôr na tela? Deixa eu pôr na tela. Melhor. Espera aí. Aqui. Aqui não sei se vai ficar meio pequeno. O ideal é que eu recorte e bote. Tá. Né? Então, enquanto você faz isso, deixa eu perguntar uma coisa, Coimbra, porque eu acho que tem algumas coisas que talvez você possa nos ajudar. Eu vou desligar a câmera, Maria, desculpe. Eu vou desligar a câmera rapidinho, fazer uns recortes, aí trago aqui daqui a pouquinho, tá bom? Tá legal. Coimbra, eu queria começar com uma preocupação que está na fala do Lula, está na fala de vários candidatos e está nas manchetes, que é a abstenção, que no Brasil é bastante grande, né? Na eleição passada, ela foi para prefeituras e vereança, foi muito grande, porque a gente também estava num período pandêmico, etc. Tal. Mas hoje, com a quantidade, por exemplo, de jovens que tiraram título, né, que foi um recorde, com essa polarização tão grande, você acha que mesmo com as estratégias que a gente vê de prefeitos que acabam fazendo campanha para Bolsonaro, por exemplo, não pondo ônibus, enfim, tem algumas questões que a gente sabe que vai acontecer. Mas mesmo nesse quadro, quando a gente olha, você examinou as pesquisas ao longo de mais de um ano, né? Nesse quadro, a gente consegue olhar na pesquisa e falar assim, porque geralmente se pergunta para as pessoas se elas querem, se elas vão votar, né? Se elas, quem vai responder pesquisa está com título, tirou o título, tem uma intenção de votar. Tem um risco, Coimbra, da gente ter uma abstenção tão grande assim, com esses dados que a gente tem visto nas pesquisas? Não. É uma resposta simples, direta, desde o ano passado, que se identifica em pesquisa quantitativa e qualitativa que é grande a proporção de pessoas que pretende votar. Não, é impossível estimar o tamanho real da abstenção. Até porque a abstenção é um conceito que tem uma série de dimensões. Tem uma dimensão que é puramente burocrática. Tem uma abstenção que vem de não ter havido baixa de eleitores que faleceram. Então, aparece como inscrito para votar, mas, lamentavelmente, a pessoa já não vai votar por uma razão absolutamente que não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com clima, não tem com medo, com nada, simplesmente
pessoa que morreu, que continua no registro. Tem uma abstenção involuntária. Tem a abstenção de quem adoece, de quem tem um acidente, de quem, sei lá, a nora vai para o hospital para ter neném, e série de centenas, milhares de situações do cotidiano que acontecem. E quando nós estamos lidando com 150 milhões de pessoas, são milhares de situações diferentes que dificultam ou impedem a ir votar. Tem uma outra categoria de abstenção, que é uma abstenção, digamos assim, permanente. Nós temos uma legislação que obriga o registro para pessoas com mais de 18 anos e menos de 65. Você tem que se registrar e tem que ir votar, não é facultativo. Existe, no entanto, uma parcela da sociedade que não quer participar do processo político eleitoral. Em sociedades onde o voto é facultativo, por exemplo, nos Estados Unidos, tem perto de 50% da população apta a votar, simplesmente não tira o título, não vai, e é facílimo nos Estados Unidos, não tem cartório eleitoral, então você pega um formulário, preenche numa farmácia e põe no correio. É mais fácil do mundo se inscrever lá, não tem burocracia, não tem fotografia, não tem um monte de coisa. Você só precisa ter um certificado de serviço social, digamos assim, de INSS, que é o único documento que todo mundo tem nos Estados Unidos. Então, basta isso. No entanto, metade da população apta a votar não se registra. E tem uma outra parcela que se registra e não vota, a não ser quando acha que é importante. Na média, você tem menos da metade do eleitorado potencial total americano, de fato, vai votar no dia da eleição. E olha, uma eleição importante como essa agora, que teve um comparecimento muito bom, teve 52%, 53%, se não me engano. Então, não tem nada de estranho que uma parcela significativa de qualquer sociedade moderna seja formada por pessoas que não querem participar. Por desinteresse, por desinformação, por desmotivação. Não tem nada a ver com por causa do PT, por causa do Bolsonaro, por causa de não sei o quê. São pessoas que não querem participar. E, em princípio, o direito de não participar deveria ser respeitado. Nós fingimos que não existe, mas nós temos, como nos Estados Unidos tem metade que não participa, nós temos cerca de 1/3 que não participa, entre branco e nulo e abstenção. Então, é difícil imaginar como é que você consegue ter um diagnóstico só e uma resposta só para uma coisa que é tão variada. Depende de uma série de medidas a redução da abstenção. E certamente não é uma coisa que você nem aumenta e nem diminui na véspera de uma eleição. Um prefeito que atrapalha, digamos, a movimentação de eleitores na cidade dele pode ser compensado na cidade vizinha por Como o Rio agora, né, que vai fazer passe livre para as pessoas. Então, tem um cara lá em Porto Alegre, que é um panaca, que quer atrapalhar a ida do eleitor para a urna. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes está fazendo o oposto. Nós temos 5.800 municípios. É impossível imaginar uma coisa igual nos 5.800 municípios que tem no Brasil. Então, esse assunto de abstenção não é tão importante. Vamos nos acostumar com perto de 10%, 7%, 8% de voto branco e nulo, que hoje em dia é intencional.
Mas está menor, né, Coimbra? Brancos e nulos está menor. Claro, tá, nessa pesquisa que o Datafolha acabou de divulgar agora, tem 4. É muito provável que seja o dobro disso. Então, a pesquisa, voltando ao assunto que eu comecei lá atrás, pesquisa não tem sensibilidade para pequenos números. Todo mundo enxerga o tamanho do Lula. Todas as pesquisas mostram que ele vai ganhar essa eleição. A dúvida é se ele ganha depois, no domingo, dia 2, ou ganha 4 domingos depois, no dia 30. Então, vamos ficar com menos ansiedade com relação a essas firulas, porque pode aumentar o número de não sei o que lá. Isso não vai fazer a diferença. Nós estamos vendo, e essa pesquisa da Datafolha é rigorosamente igual à média de todos. Não tem nada de novo. O próprio Datafolha, a Folha de São Paulo, o pessoal que trabalha lá, tem uma grande motivação para fazer assim, grande novidade. A pesquisa da Datafolha não tem nada de destaque. Ela confirma o que todas as outras estão dizendo. A gente vai daqui a pouco olhar. Sabe o que elas estão dizendo? Lula é visível a dificuldade nesta pré-campanha, nesses últimos dias de campanha, de Lula ultrapassar um determinado limite. São eleitores de classe média que não gostam de Bolsonaro, não querem votar nele, não vão votar nele no primeiro ou no segundo turno, topam votar no Lula no segundo, mas estão em dúvida se votam logo no primeiro. Estão em dúvida porque gostam do Ciro, estão em dúvida porque passaram a gostar da Simone Tebet, estão em dúvida porque acham que tem muitas coisas no PT e nas críticas e denúncias contra o PT que essas pessoas não assimilaram ainda, e elas estão com essa dificuldade de votar em Lula no primeiro turno. Elas vão mudar? Não sei. Sinceramente, é difícil dizer agora se essas pessoas vão tomar essa decisão de hoje para amanhã, de hoje para domingo. O que está visível é que não está havendo esse movimento. A pesquisa está falando isso que todas dizem. Esse movimento está acontecendo. Marcos, separei os quadros para a gente aqui. Vamos ver? Tem aqui, ó. Tem um legal aqui, ó, Sudeste. Lula cresceu 2 pontos, Bolsonaro caiu. Olha que legal. Aumentou a diferença. Sabe que o Sudeste representa 43% do eleitorado total. Foi um estado onde Bolsonaro foi muito forte em 2018. Então, boa notícia para o Lula aí. Cresceu. Ele colocou aí, ó, 5 mais 3, 8 pontos de diferença no Sudeste. A Tebet ultrapassou o Ciro no Sudeste. Está com 7% contra 6% do Ciro. Então, já tem um movimento interessante aí. O que está segurando o Ciro é o Nordeste ainda, mas dependendo do Sudeste, a Tebet... E a Tebet está em movimento ali, né? Ela deve ultrapassar o Ciro na próxima pesquisa. Deve ser agora sábado, né? Quer ver outro quadro, Maria? Pode ser. Quer comentar esse quadro do Sudeste, Marcos? Coloco já outro. Vai, por favor, Miguel. Tá. Eu vou colocar aqui um outro quadro, eu separei aqui vários. Eu coloquei outro que é interessante, que é o Marcos falou sobre a classe média. O Datafolha faz a divisão, né, de vários faixas de renda. Aí eu achei interessante aqui. Os 2 principais grupos de renda são os até 2 salários, e o segundo principal é o 2 a 5. Né? Acho que esses 2 grupos devem fazer mais de 70% do eleitorado.
Lula cresceu também, reduziu a diferença, o Bolsonaro ficou parado em 43%, e o Lula cresceu 3 pontos nesse grupo aí. É um grupo importante, né? Encostou no Bolsonaro, 3 pontos. Muito bom. Coimbra caiu. Ele precisou sair porque tem uma ligação importante. Ele avisou no chat para gente, mas ele volta. Tranquilo, enquanto isso eu falo. Deve ser o Lula ligando para ele. Com certeza é o Lula, perguntando o que ele acha dessa pesquisa aí, né? Então, deixa eu falar. Eu separei vários quadros. Lula te ligou hoje, Miguel, já também? Ele me ligou, só que eu falei que não podia atender, que estava no Jornal da Flora. Falei que ligue depois, para dar os toques para ele para o debate. Tá certo. Tem vários quadros aqui, deixa eu colocar outro legal. Isso aqui, ó, masculino. Masculino, todo mundo cresceu. Mas não tem tanta graça assim. Lula cresceu 1 ponto para 46. Não, cresceu 2. Eu separei. Lula cresceu 2 pontos. Tem uma onda. Isso aí, eu identifico como uma onda, porque em 1, 2, 3, 4 semanas, Lula cresceu já 3 pontos, vem crescendo, 43, 44, 46. E o Bolsonaro parado, em 39. Mas observa que movimento interessante, Miguel, que a gente vê a Simone Tebet estabilizada, né? 3 pesquisas já. O Ciro tem caído e, ao mesmo tempo que a gente viu uma queda do Bolsonaro e agora ele volta ao patamar da primeira pesquisa, a gente vê que o Ciro caiu e os votos foram para o Lula e agora vai para o Bolsonaro também, né? Então, eu tenho visto um discurso, eu até fiz questão de assistir tanto a super live do Lula, que foi muito emocionante, não sei se vocês tiveram a oportunidade. A Fro estava lá, né? Outro nível, né? Então, foi realmente... foi muito, muito emocionante, mas a do Ciro foi no dia seguinte, eu acho que teve uma live, ele fez entrevista na Record, teve uma live em seguida, e eu assisti também, e assim, era tipo assim, a gente vai estar mantendo a candidatura, isso, já deu tudo errado, tá tudo, perdemos já, não tem mais chance, mas nós vamos manter aqui, fincar nossa bandeira, e manter nossa posição e tal, então assim, bem derrotista mesmo, assim, o sentimento que eu vi deles, né, foi muito para baixo, né, falando da questão da apunhalada pelas costas que tinham levado lá no Ceará e tal, então os irmãos dele fizeram foto com Camilo Santana essa semana, né, então foi muito interessante a diferença, né? Uma naquele ar de esperança, de retomada, de vai dar certo, e a outra no baixo astral. E as do Bolsonaro nem se fala, né? As lives do Bolsonaro é só ele com raiva, Teseu, só para raiva você do ter Moraes. ideia, a live Brasil da Esperança, né? Que eu estava lá, foram 5 horas. Foi muito impressionante, né? A quantidade de influencers, artistas, intelectuais, etc. Mas, assim, muito impressionante o alcance, né? A live teve mais de 700 mil, mas dentro do Twitter dominou, a tag dominou todo o tempo e continuou, né, presente. Até hoje o Lula Isso no teve um primeiro turno tá efeito, no Twitter Teseu, lá direto, né? isso teve um efeito maior, né, de dar visibilidade ao Lula, maior que o 7 de setembro do Bolsonaro. A nível de rede social, né? E aí o Bolsonaro entrou os advogados da campanha do Bolsonaro entrou com uma representação contra a campanha do Lula para não deixar usar as imagens do Brasil da Esperança. Olha o impacto que isso teve. Já passo para ti, Miguel, mas tá tendo uma confusão no site, gente. O Manuel Roger, a Berenice falou, ele não é gado, minha gente, ele está brincando, vocês precisam ficar menos nervosos. Quando ele diz vote 17, ele está tirando uma onda, ele fala vote 17 patriotas, porque este era o número, né, do inominável.
Então, cuidado também para vocês não ficarem brigando no chat por bobagem. Eu vou aproveitar que eu já fiz isso. Guilherme, põe na tela, por favor, os superchats, porque teve alguns que eu não li. Faz isso para nós. Rubro Negro. Gente, mandem simpatias para controlar as chuvas, assim o Miguel se acalma. É isso. O Miguel hoje estava. O coração dele estava saindo pela boca no começo. Ontem com o Breno Altman, então ele quase morreu. Não, é que eu sou supersticioso. O Breno veio. Não, pode ter tempestade, terremoto, maremoto. Eu falei, pelo amor de Deus, vira essa boca para lá. Não, a gente tem que desenhar cenários, desenhar estratégias. Ah, pelo amor de Deus, aqui no Jornal da Fórum, aqui... Pega o jet ski e vai, né? Vai votar. Não galera, nosso povo vive com enchente. Nosso povo atravessa o Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, atravessa com a água no pescoço, entendeu? Do jeito que a gente está animado, com sangue nos olhos, não vai ser uma chuvinha que vai impedir a gente de votar, pelo amor de Deus. O a previsão de sol. Prata diz, mais um, vamos ganhar, estamos pedindo votos. Obrigada, Epaminondas. A Leda Terezinha fez um super sticker, muito obrigada, Leda. A Maria Livânia, gente, é muito sofrimento esse nosso. Vai ser assim, gente, ainda tem um debate hoje. Então, vocês vão poupando energia, porque hoje o dia tá assim, tá que tá. Gente, acabou, né? Então, muito obrigado pelos superchats. Agora a gente quer membro. Vocês podem clicar aí, seja membro. É bem facinho, gente. E custa R$7 por mês, é muito pouquinho. Então, vamos lá. Eu vi que o Paulo Caires está aí. Paulo Caires é candidato a deputado. Paulão, né? Abraço. Paulo está aí. Paulão, boa sorte, Paulão. Vamos lá, vamos agitar. Essa galera tem feito um trabalho incrível. Assistam os 13 minutos com o Paulão, hein, galera? Tem que assistir esses 13 minutos com o Paulão, que ele tá fazendo a live 13 minutos com o Paulão, uma live rápida. Aí ele vai lá e dá o recado dele. Boa sorte, muito meu amigo bem. Paulo Caires. A ligação do Coimbra com o presidente está demorando, hein, gente? Não é? A gente fica até ansioso, né, para saber que agora, a gente quer que ele volte logo para saber o que aconteceu. Miguel, vamos voltar para as pesquisas. Vamos lá. Isso aqui é o feminino. Ó, deixa eu ver se eu aumento aqui. Já está no máximo. Mulheres sempre mais sábias, né? Incrível. Bolsonaro parado. É o que eu chamo, Maria, de muralha feminina. Muralha feminina que o Bolsonaro não consegue atravessar. Entendeu? Ó, não consegue. Ele não saiu de 29. O Lula cresceu em 4 semanas, cresceu 4 pontos e o Bolsonaro parado em 29. A Simone Tebet empatou com o Ciro, com 6%. Ambos estão com 6%. Mulherada serista está indo de Lula. O Zé Guimarães aqui, ó, de Alagoinhas e Feira de Santana. Só lembrar lá que tem o Radiovaldo da Bahia 13050. Companheiro Radiola Petroleiro da Landulfo Alves. Teseu, eu estou acompanhando bem a situação lá no Ceará. Até assinei o jornal O Povo. Assisti o debate de governador. Esse último teve hoje que eu não tive tempo de assistir. Hoje eu assisti, da Jangadeira. Como é que foi lá? Como é que foi? Foi bem. O capitão Wagner e o Roberto Cláudio se juntaram para bater no Elmano, né? Naturalmente, a crescente do Elmano é natural e consolidada demais. Eu acho interessante que o Jacques Wagner ele sempre fala, né? Que na Bahia vai dar primeiro turno, né? E aí ele fala isso e as pesquisas não mostram isso, a gente vai ficando naquela agonia, mas tá bem animadora a subida nos 2 estados. O Coimbra voltou aí, ele tem prioridade. Vai lá, Coimbra. Coimbra, a gente está com, assim, curioso pra caramba, mas eu sei que você não pode falar do seu telefonema agora, vamos voltar para a nossa live. O Miguel estava falando... Eu queria comentar um pouco. Da muralha feminina, né? Ele fez o recorte aí. E eu acho que a gente não precisa nem explicar, né, gente? É a mulher...
Mulher que está sofrendo aí para comprar comida, é a mulher que sofreu na pandemia e não perdoa esse genocida, é a mulher que está vendo as suas crianças sem merenda escolar. Tem tanta coisa aí que justifica por que a mulherada, né, não aguenta mais esse sujeito insuportável, que eu acho que a muralha feminina vai continuar e tomara que aumente. Vamos, Coimbra, diga lá. Esse gráfico que o Miguel acabou de mostrar revela o problema. Mostra a enorme força da candidatura e da imagem de Lula entre as mulheres brasileiras. Mostra que Bolsonaro não consegue ultrapassar um piso baixo para um sujeito que está no governo, disputando a reeleição. É muito provável que ali exista um pedaço de voto ideológico de ultradireita. Tem muita mulher maluca, junto com mulheres sérias e de cabeça boa. Tem muita mulher doida que fica achando que pobre, preto, gay, população indígena, nada merece. Pronto, é bolsonarista. É só a gente lembrar da Janaína Pascoal. Aí a gente lembra que tem. E assim, Damares. assim como elas, tem muitas outras. E tem uma parcela de voto evangélico de mulheres crentes que são doutrinadas por pastores inescrupulosos e seguem a orientação do seu bispo, do seu, sei lá, da autoridade maior. E tem, no total de mulheres, tem uma parcela nada irrelevante de mulheres de família rica, de classe média alta. Então, na hora que a gente olha aqueles números lá do Bolsonaro com 25 entre mulheres, é uma soma de estudo. Mulher ideologicamente de ultradireita, mulher de uma família de classe média alta, que está muito feliz, mora nos Jardins de São Paulo, mora no Leblon, está achando muito bom, está achando muito bem, está ganhando dinheiro na Bolsa, adora o Paulo Guedes. Tem a mulher evangélica pobre, que segue o pastor, tem tudo isso naqueles 25%. Nosso problema hoje são aquelas 12% do eleitorado feminino que estão hoje com a Tebet ou com o Ciro. 12%. Se pensar só entre mulheres, nós estamos falando de cerca de 12% de 50 e poucos, são 5% do total, 6% do total. Se essas mulheres, que não são bolsonaristas, que não gostam de Bolsonaro, que não vão votar nele, se elas votassem em Lula, a eleição estava resolvida. O problema para o projeto ganhar no primeiro turno é a existência de um voto em outros nomes que, no primeiro turno, até agora, pelo menos, não mostraram um sinal firme de uma decisão de votar logo em Lula. E nós estamos hoje, uma pesquisa concluída na quinta-feira, na qual 12% das mulheres dizem: eu, no primeiro turno, não vou votar no Lula. Eu vou votar ou no Ciro ou na Tebet. Isso é que, nesta reta final, está dificultando a ultrapassagem desses pisos, do qual é difícil sair. Nós já estamos na quinta-feira e não está havendo sinal de mudança. Talvez tenhamos que conviver com isso. Há uma parcela do eleitorado não bolsonarista que vai votar no Lula no segundo, por isso é que ele vai ganhar a eleição, porque ele vai levar os 50% que ele já tem e acrescentar essa parcela do eleitorado que hoje não se decidiu por votar nele no primeiro turno, por várias razões. O eleitorado da Tebet, não sei como é que está nos recortes aí do Datafolha, mas em muitas outras pesquisas
estamos vendo, é um eleitorado 2-1, formado por mulheres, predominantemente de classe média, predominantemente das capitais brasileiras. O voto da Simone tem nada a ver com o povo, a maioria do povo. É um voto urbano, metropolitano, de classe média, feminino. Isso é que é o voto da Tebet. A Tebet tem 6%. Tem 6%. Soma com o Ciro, nós estamos falando de 12%. Isso é que é o problema para ganhar no primeiro turno. Então, a esta altura do campeonato, a respeito de Lula e de Bolsonaro, a única coisa que a gente está vendo é que os dois não mexem. O que tinha que estar mexendo é essa parcela que, neste momento, pensa em votar em outros nomes no primeiro turno. É por isso que nós estamos patinando nessa fronteira entre primeiro ou segundo. É pouquíssimo provável que as eleitoras e eleitores do Bolsonaro digam, sabe o que, mano, vou votar nesse Bolsonaro, não vou votar no Lula. Então, vamos pensar nessa hipótese. Vamos pensar na outra coisa. O eleitor que está com o Lula até agora, 90% e tantos por cento decididos por ele, dizer, não, sabe o que, mano, não vou votar no Lula, não, vou votar no Bolsonaro. Então, praticamente zero. A decisão de se é no primeiro ou no segundo não é do eleitorado Lula, não é do eleitorado Bolsonaro, é do eleitorado cirista e, hoje em dia, também da Tebet. Sim. Ô, Marcos, deixa eu só colocar um outro quadro que eu queria mostrar para você e perguntar o que você acha dele, que eu também achei interessante. Mais um quadro que o Lula cresce bem, região metropolitana. O Lula cresceu 3 pontos, 46, aqui são votos totais. O Lula cresceu 3 pontos, de 45% para 48%. O Bolsonaro ficou parado em 32%, né? Aumentou a diferença aí as vantagens do Lula aumentou nessa região metropolitana. E o Ciro caiu 2 pontos, caiu de 8% para 6%. Se não me engano, está empatado aí também com que fica trepado o número em cima, não dá para ver direito. Empatou com a Simone Tebet. É isso. O que você acha desse quadro aí, desse gráfico? Acho isso que eu acabei de falar, Miguel. Eu acho que nós estamos vendo uma tendência muito... O Bolsonaro não precisa nem falar de estabilidade. 32, 31, 32, 32, é completamente parado. Bolsonaro tem muito tempo, aqui nós estamos começando no dia 9 de setembro, mas se puxar um mês para trás, início da segunda quinzena de agosto para cá, Bolsonaro não mexeu nada. Significa que ele tem um piso alto, com esses 32, e um teto baixo, com 32. Ele não se mexe. Quando você coloca opção de segundo turno, ele cresce 4 pontos. Vai, nesse caso aqui, provavelmente, se você fizesse esse mesmo gráfico para segundo turno, você teria uma melhora do Bolsonaro também sem movimento. O que vai acontecer aqui? É difícil dizer, porque essas flutuações numéricas agora, como não tem nada de muito importante acontecendo nos grandes agregados da população, nós temos, é claro, população residente em região metropolitana representa 30 e pouco por cento do eleitorado brasileiro. É muita coisa. Agora, nessa amostra do Datafolha, tem uma super representação das 3 regiões metropolitanas, de São Paulo, Rio e Minas, que estão na expansão amostral do Datafolha. Na amostra nacional, em que o Datafolha continua a fazer 2.500 entrevistas, a população metropolitana do mesmo tamanho proporcional, mas o número absoluto é muito menor. E as margens de erro aumentam muito por conta disso. Então,
o importante é que o resultado da Datafolha, o conjunto, para isso é que ele é bom. E o conjunto está dizendo isso. Está visível que Lula não perde, Bolsonaro não ganha, mas a questão de primeiro ou segundo turno ainda depende do que uma parcela, que não é nem uma coisa nem outra, vai fazer. E hoje eu não sei dizer. Eu acho que tem a campanha, todas as formas de campanha precisam concentrar nesse eleitor. Não é o povo, não é o eleitor do interior, não é o eleitor com escolaridade baixa, não é a maioria do povo. A maioria do povo já resolveu essa eleição há muito tempo. É Lula no primeiro turno. Se dependesse do eleitor popular, Lula já tinha ganho essa eleição há muito tempo, no primeiro turno. É só comparar, ele tem 50 e tantos, e o Bolsonaro nem chega a 30. É 2-1. Ia ser uma lavada se essa eleição dependesse do povo, só do povo. Mas não, depende também da classe média. Onde tem uma... Todo mundo deve lembrar desses números. Por exemplo, todo mundo fala de evangélico. Evangélico é sabidamente um público com mais dificuldades de simpatia com a esquerda, as pautas de comportamento, identidade que a esquerda promove no mundo inteiro, são mais complicadas no público evangélico. Esse número que a gente está vendo aqui é uma média dos quase 30% de evangélicos que tem no Brasil, em que, na média, o Bolsonaro tem 50% e Lula tem 30%. Agora, se você segmentar evangélicos por renda, você vai ver que, na renda baixa, Lula empata com Bolsonaro. Não tem vantagem nenhuma. Essa vantagem de 20 pontos, de 30 para 50, sabe de onde que vem? Da classe média alta evangélica, aonde a vantagem, que como na população evangélica a renda é um pouco mais alta do que no conjunto do eleitorado, da população, a enorme vantagem que Bolsonaro tem entre evangélicos de classe média alta chamam de mais de 5 salários, nessa faixa, Bolsonaro tem 60, Lula tem 20. O que desequilibra, o que produz esse número 50-30 é o evangélico de rico. Não é o evangélico pobre. No evangélico pobre, eles empatam. Enfim, estou saindo da pergunta principal. A pergunta principal, se é aquela, vai ser no primeiro ou no segundo? A resposta é, não dá para dizer. Enquanto não houver mais clareza, mais nitidez na decisão desse eleitorado de classe média, metropolitano, escolaridade mais alta, muito afetado pelo tema da corrupção, muito afetado pelo tema da maior escândalo de todos os tempos na história do mundo, foi a Petrobras. Toneladas de sujeira desabando todo dia na cabeça do cidadão. Então, esse é que é o problema. E as fake news dessa semana foram muito nessa linha, né? Que o Lula não é inocente, a gente teve Ciro ajudando nesse ataque. Agora, o Leandro Chemali está dizendo que houve queda de 5 pontos do Lula entre os mais jovens, de 16 e 24. Eu não vi esse recorte, Leandro, e ele está perguntando o que explica isso. Os bolsonaristas estão entrando aqui, minha gente, estão errando de live. É o desespero. Ô, Marcos, posso responder rapidinho essa aí desse leitor que falou sobre essa queda entre jovens? É uma coisa que o Marcos já vai responder, eu já economizo um pouco a voz dele.
as margens de erro desse segmento são muito altas. Então, é até besteira também você ficar se preocupando com uma variação dentro de um extrato desse. O importante é que o Lula tem uma vantagem forte entre mais jovens e varia muito, margem de erro muito alto. Agora saiu Minas, São Paulo e Rio, Maria. Isso. Né? Saiu para governador, para presidente ainda não vi, mas saiu para governador. Até coloquei aqui, eu coloco na tela para a gente ver o geral aqui. Aqui, ó. Não sei se fica muito pequeno para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Haddad. Aí vamos dar um. Ó, São Paulo, Haddad tem 41% dos votos válidos, Tarcísio 31% e Rodrigo 22%. Pelo jeito vai dar Haddad e Tarcísio, né, Marcos? Por isso aí. Havia uma dúvida ainda. No Rio, Castro 44%, Freixo 31%. Né? Vai ter um segundo turno aí entre Castro e Freixo, bem difícil para o Freixo, né? Vamos ver. Em Minas que está complicado, ó, 57%, nossa senhora. Então é isso aí, né? São os dados, né? Tem os detalhes, mas o geral é isso aí. O que você acha disso aí, Marcos? Eu acho que São Paulo é um resultado rigorosamente dentro da expectativa, Rio também. Eu acho que Rio nós estamos, de fato, caminhando para um segundo turno entre o Cláudio Castro e o Freixo. Se você soma o voto, digamos assim, de esquerda para os demais candidatos, se o Freixo conseguir costurar uma aliança sólida com o Rodrigo, concorre pelo PDT, já foi do PT, ex-prefeito de Niterói, com os outros candidatos de esquerda, Ciro Garcia, tem uma moça da Unidade Popular, que eu não me lembro o nome, enfim, é um conjunto de candidatos que, se o Freixo articular numa candidatura de segundo turno, é bem possível que seja um segundo turno competitivo, com Lula eleito, desejemos que aconteça, com Lula eleito, podendo se engajar na campanha dele. Gostei da firmeza, viu, Coimbra? Eleito, gostei da firmeza. Então, eu acho que... Agora, esse resultado de Minas é sempre difícil de avaliar. Resultados para Minas Gerais costumam ser muito assim, surpreendentes. O próprio Datafolha levou um susto na última eleição para o governo do Estado em Minas, em que o vencedor, o Zema, estava em terceiro lugar na pesquisa feita na quinta-feira. E o Zema teve uma vitória importante, uma vantagem importante no primeiro turno, e ganhou no segundo turno com uma larga frente. Então, esses resultados de pesquisa estimulada em Minas podem ser muito enganadores. Todo mundo se lembra do famoso caso do Hélio Costa, que era repórter da Globo, candidato a governador em Minas Gerais, na véspera, da antevéspera, na sexta-feira, ele chegou a ter 60%, quase 60% do voto válido no primeiro turno e terminou com 46% do válido, não ganhou no primeiro turno, e o Eduardo Azeredo, que era candidato pelo PSDB, com 14%, foi para o segundo turno e ganhou dele no segundo turno. Então, vamos olhar com cuidado os resultados em Minas antes de decretar fatura liquidada. Então, tudo indica, segundo turno em São Paulo, com favoritismo do Haddad em relação ao Tarcísio. É difícil imaginar que o eleitorado genuinamente progressista tucano de São Paulo vai votar no candidato do Bolsonaro, esse cara. Então, você tem uma chance grande de vitória
do Haddad, acho franco favorito a ganhar a eleição, uma eleição disputada no segundo turno no Rio, entre o Cláudio Castro e o Freixo, que pode estar representando um conjunto de partidos de esquerda e progressistas que pode fazer com que ele se torne muito competitivo no segundo turno. E em Minas, vamos nos reservar o direito de cautela e esperar para ver o que acontece na urna. O Coimbra, mas o que explica isso de Minas ser tão diferente do resto? Porque, assim, eleição passada, tudo bem, eleição passada, ela está fora da curva, porque aconteceu isso em São Paulo, aconteceu isso em Minas, aconteceu isso no Rio de Janeiro, a gente sabe a onda dos ataques, né, do fake news. Então, tiremos a eleição passada, mas você está relembrando do Hélio Costa, quer dizer, como é que pode sair de 60 para 40, assim? Minas é o quê? Esse povo é o voto silencioso do silencioso do silencioso. Eu acho que é, em parte, sei lá, essa imagem tradicional de não fala o que está pensando é real. Segundo, tem processos em que, nesse caso, nós estamos falando dessa eleição do Hélio Costa, você tinha um sujeito que era conhecido porque era repórter da Globo, e você tinha um outro que era ex-prefeito de Belo Horizonte, que era o Eduardo Azeredo, muito pouco conhecido fora da região central do estado, onde está a região metropolitana, e que, quando começou para valer a eleição na cabeça das pessoas, disse assim: sabe o que mais? Vamos prestar atenção nesse moço lá que foi prefeito de Belo Horizonte. Não é de todo assim, existe um certo paralelismo com esse caso do Zema. O Zema é um sujeito que se distinguiu por não fazer marola, depois de anos de conturbação na vida política mineira. De um lado, o polo tucano, destroçado pelo tudo que aconteceu com a AES, do outro, o polo petista, muito afetado pela crise nacional do PT em 18, e por um ataque muito concentrado contra o Pimentel, que era o primeiro governador do PT desde sempre. Então, o PT fragilizado, o PSDB desmoralizado, surgiu do nada um sujeito que não era nada, não era tucano e nem petista. Então, vamos votar nesse cara, porque não é nem uma coisa nem outra. 4 anos depois, sabe o que ele tem para botar na mesa? Eu não criei problema, o que não deixa de ser uma qualidade depois desse período todo de frustrações e decepções. Só privatizou tudo, né? Bom, enfim, é claro que o Zema é um adversário importante, esses números que está naquele quadro que o Miguel estava mostrando, de ter uma avaliação boa, de 50% de avaliação positiva, o que é uma coisa boa. Então, tanto é boa que o Datafolha está destacando no material de divulgação. Agora, o que vai acontecer em Minas, não sei. Vamos nos reservar o direito de comentar Minas Gerais na noite de domingo. Vamos, às 21 horas você vai estar com a gente. Coimbra, o Teseu certamente tem alguma questão, mas eu só queria perguntar isso, que a gente queria ir para um bloco, Teseu, do debate. Porque, Coimbra, essa semana toda, depois da super live do Lula, dessa quantidade imensa de artistas, de intelectuais, juízes, ex-ministros do Supremo, até Miguel Reale Júnior, assim, Barbosa, quer dizer, a gente olha isso e fala, minha Nossa Senhora, né? Vai vir a Janaína Pascoal daqui a pouco. Então, assim, é muita gente, é um tsunami, né, de figuras importantes, não só do campo da esquerda, Angélica, Mônica Evans, enfim, não dá para citar, porque foi
mais de uma centena, certamente. E o debate. Se aquele eleitor que a gente precisa conquistar, né, que o campo progressista precisa disputar o voto, é esse de classe média, é esse que vê debate, é esse que conhece essas personalidades. Então, está indo aí no campo certo, em termos de estratégia eleitoral, e o que você acha que o debate vai ter como peso hoje? Eu espero que tenha. E por essa avaliação que a gente está falando aqui, sei lá, da sociologia das intenções de voto, eu acho que pode ter. Normalmente, em nenhum lugar do mundo, debate é muito importante, porque é um tipo do programa que quem vê são as pessoas que se interessam. Não precisa ir muito longe. Um evento que começa às 10h30 da noite não é para atingir o povo. A Globo diz assim, não, mais importante que esse negócio de presidente, grandes coisas, mais importante é Pantanal. E a Globo coloca o Pantanal em clara primazia em relação ao debate. Nem para dizer assim, não, nós vamos, em vez de ter o Pantanal inteiro, nós vamos ter assim, só assim, prepare cenas do próximo capítulo. Não, é inteiro. E por que a Globo está fazendo isso? Porque ela sabe que a audiência dela prefere ver Pantanal do que ver essa chatice de debate. Então, chatice de debate só vê uma parcela muito especial da população, muito interessada em política. Não nos esqueçamos. Quem quiser ver a despedida do Lula, que vai ser a penúltima, no quarto bloco do debate da Globo, tem que ficar lá até a 1h30 da madrugada. Então, quem tem condição de ficar vendo o debate até a 1h30 da manhã, depois é que vai dormir, para acordar às 4, às 4h30, às 5, às 6, você esquece. Então, Mas porque Coimbra, tem um detalhe importante. O debate ele vai para a segunda tela, ele vai para a rede, né? Se o Lula se sair bem hoje, não tem dúvida. Ele vai até domingo vai estar rolando o debate. Não tem dúvida. O que eu estou dizendo é que nós nos acostumamos. A nossa cultura política, um pequeno parênteses, estava mais do que na hora de repensarmos. Tem um monte de coisa que não faz o menor sentido nas nossas práticas, nas coisas a que estamos acostumados. Por exemplo, esse famoso debate da Globo. O debate da Globo na quinta-feira, 10h30 da noite. Vai ter alguma repercussão? Vai, mas estava mais do que na hora de ter pensado nisso direito. Isso que Lula falou lá atrás, vamos organizar um pool, as emissoras se reúnem, vamos fazer às 8 da noite, vamos fazer em condição de 8 às 10, vamos escolher os 3 candidatos, 4 candidatos, mas para que bota esse tal desse padre, que é uma coisa ridícula? Vocês sabem qual é o critério que eles usam para escolher? Que eu fiquei curioso, procurei. Esse padre não faz o menor sentido. Quem vai participar do debate? Quem vai participar? Qualquer candidato de um partido que tenha 5 deputados ou mais. O PSDB, essa coisa que virou sob o mando do senhor Roberto Jefferson, tem 5 deputados. O Novo tem 5 deputados. A União Brasil tem 5 deputados. Por isso, nós vamos ter 3 figuras folclóricas. A moça lá, senadora do Mato Grosso. A onça. Soraya. É a Juma 2. Soraya. Vai virar uma onça. Não, ela é ótima para os memes. Bom,
ela é de lacração, Teseu, na verdade, né? Eu acho Teseu, que é um pouco isso também. A gente tem algumas coisas, né? O voto no Brasil deixou de ser obrigatório há um tempo já, né? Porque pagar R$ 3, a pessoa vai lá e um mês depois ela vai e justifica lá o voto. Então, hoje realmente é um mito, né, de que é obrigatório. Não é obrigatório, né? As pessoas que não querem votar vão para a praia, vão curtir o final de semana e, enfim. Mas eu tenho sentido as pessoas mais estimuladas nessa eleição, né? Eu acho que o antibolsonarismo ele fez um pouco isso, né? A gente percebe que quem já imaginou a Angélica botar no perfil dela que iria apoiar o Lula, é uma coisa assim, tipo, inacreditável, né? Eu realmente me surpreendi. E eu acho que o efeito do debate também, ele vai ser um pouco isso, né? A Soraya, por exemplo, ela tem usado muito essa estratégia de lacração, né? Então, uhum. nós usamos direto nesses últimos dias as lacrações dela do debate que o Lula não foi. E os comentários do último debate é que, ó, não perdeu nada, foi só chatice. Quem ganhou foi o O, Lula por WO. o padre que não é padre levantando bola para Bolsonaro chutar, e aí aquela trocadinha dos dois. Mas, enfim, eu acho que essa influência a gente vai ter que ter muita, eu acho que tranquilidade. É um desafio grande nosso, assim, de conseguir ter a habilidade de conversar com os ciristas, por exemplo. E eu que sou do Ceará, ainda tem alguns que são ciristas na Petrobras. É interessante que tem uma leva de ciristas também razoável, mas que foi interessante. Na Petrobras foi mais tranquilo. Os ciristas todos já tem uns 20 dias que já migraram, vieram para o. Não, é melhor o Lula mesmo logo no primeiro turno e tal. Então foi mais fácil. Mas os do Ceará ainda tem alguns que resistem lá e a gente vai ter que fazer um trabalho. Eu falo do Ceará, mas a gente sabe que no Brasil todo tem uma turma grande que tem acompanhado ele, né? Tem ficado ali fiel e que não concordam, muitos não concordam com as bobagens que ele tem falado. E a Tebet, a gente não tem muito o que falar para os eleitores da Tebet, eles são de direita, né? A tendência deles é votar no Bolsonaro para o PT não voltar. Então é melhor que eles votem na Tebet mesmo, porque pelo menos dá voto a Bolsonaro. E a gente tem que tentar trazer, né, esse pessoal nessa reta final, porque é isso, né? Tem morrido pessoas, teve mais um ataque hoje, né? A um militante, acho que foi aqui no Rio, né? Teve um militante que foi atacado com uma faca lá no Ceará, na cidade que inclusive meu pai é presidente do PT, numa cidade do Ceará chamada Cascavel. Foi na cidade que ele é presidente do PT que teve o ataque no final de semana e matou lá, um cara matou, um empresário matou Facada. um cara facado no bar porque o cara era eleitor do Lula. Então, tem sido muito cruel, né? Não vou dizer com nós petistas, não, tem sido cruel com a sociedade essa onda do fascismo. E por isso que é importante também essa vitória no primeiro turno, para enterrar o fascismo e botar esse pessoal de volta para o esgoto que nunca deviam ter saído, né? E aí, eu não sei, eu fico. Essa live aqui de hoje, Coimbra, foi interessante, que eu esperava você já vir, não, não, tá mais consolidado. Você chega assim, não tem novidade, mas não dá para eu falar o que vocês querem ouvir, né? Mas, mas eu acho que é isso. A gente tem visto esse movimento muito grande, crescente, e a gente espera que esse movimento se consolide de fato na urna, no voto, e que as fake news deles não cheguem com força, que a força que chegaram no ano passado, que elegeu aqui o Itzel, que até hoje é uma peça que ninguém entende, né? Ninguém nem conhece direito, mesmo você tendo sido governador por mais de um ano e meio. Eu acho que esse aumento da violência é o que faz parcela dessa classe média querer distância disso, né? Assim, a gente tem visto mulheres que estão sendo agredidas, estão levando porque está com a bolsa do PT, são coisas muito banais, né? Para um nível de violência muito grande. Coimbra, eu sei que você está já na correria aí, vai estar com a gente de novo amanhã de cedinho, vai estar no domingo. Então, eu quero te agradecer. A gente já vai receber o Arles aqui. Vamos continuar esse papo, que a gente vai falar do ponto cego,
vamos falar das fake news, vamos falar de outras estratégias. Te agradeço muito, até amanhã e até domingo. Até domingo. Um abraço, Teseu. Gostei muito de mais uma vez estar contigo. Tchau, Fro. Ó, Coimbra, eu quero entregar um jaleco desse para você, tá? Depois a Fro já me mandou. Eu vou gostar muito. Eu acho super bonito essa cor. O jaleco de luta, e eu fui em São Paulo, entreguei para a Fro, tenho que lhe entregar também, faço questão. A gente passar essa eleição aqui, esse momento conturbado, que a gente vai se encontrar, tomar uma cerveja junto, uma cachaça e conversar um pouco. Obrigado, Coimbra. Tchau, Teseu. Obrigado a você. Tchau, querido. E ouçam, gente, o que o Coimbra diz, né? Nada está decidido para o primeiro turno, agora é ir no foco, né? No foco de quem a gente precisa disputar voto. A Fórum, ela não faz torcida, minha gente. Às vezes vocês podem ficar frustrados. A gente faz jornalismo aqui, jornalismo pautado, né, em quem dados. faz torcida são os convidados. Não, e a gente traz gente séria aqui, a gente não traz gente que fica mitando, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer discutir, analisar a realidade e ver como é que a gente age nessa realidade. O Arley já está aí, Gui. E aí, Arley? Tudo bem? Chegamos. E eu trago boas notícias. Na rede. A gente está precisando de boas notícias. A gente está precisando. Arley, antes de você mostrar, aproveitando que a galera está aqui, gente, fiquem muito atentos no que a gente vai falar agora. O Janones vive falando da gente ter cuidado com o ponto cego. Eu queria que você explicasse um pouco isso para a galera e como é que a gente pode ajudar a evitar, né, esse ataque dos últimos dias. Explique isso um pouquinho para a galera e depois a gente olha o que você tem de boas notícias. Certo. Então, gente, daqui para adiante, né, a gente vai ter o debate hoje e praticamente a gente não tem quase nenhuma notícia clara. É claro que os partidos têm os trackings, têm o acompanhamento interno deles, mas a gente não tem mais pesquisa até o boca de urna lá do domingo, a gente não tem essas coisas. Então a gente fica meio cego. Com a rede social isso mudou um pouco, mas a gente fica meio que sem muitas notícias sobre... Claro que o jornalismo está funcionando, está apurando e tal, mas a gente fica um pouco nublado a visão. E geralmente é o ponto que se escolhe para dar aquele sprint final, principalmente nas fake news. Foi aí que eles conseguiram virar a eleição passada, quando não estava virado. Foi aí que eles despejaram mesmo essas questões de WhatsApp. A gente viu essa semana o vazamento de SMS também, que pode ser um outro flanco que eles ataquem, que é uma coisa meio nebulosa, porque só as operadoras têm acesso a quem manda e quem recebe. Então, a gente tem que ficar atento. Não é para ficar desesperado, não é nada disso. O jornalismo está funcionando, os observadores internacionais estão vendo o que está acontecendo. A gente está aqui de plantão o tempo todo para tentar verificar se tem alguma coisa acontecendo de anormal ou de errado nesse processo. Enfim, a fiscalização pública. Mas é um período que no finalzinho assim fica mais nebuloso para a gente ver com mais claridade as coisas. Eu digo que esse finalzinho, a rede não tem condão de ser estatístico, de prever resultados, isso aí a gente não pode afirmar pela rede, mas a gente consegue monitorar um ecossistema que faz com que veja o que as pessoas estão falando sobre isso. Então é importante a gente ficar atento nesse momento final aí, para ver se não está chegando fake news, quais são os que estão, e rebater, para que o processo democrático seja pleno, porque a desinformação, ela não prejudica candidato A ou B, ela prejudica o sistema todo, o sistema democrático todo, o ecossistema da democracia toda brasileira. Então a gente tem que combater isso, nesse final a gente ficar bem atento para isso, né? E também porque você não tem como entrar com uma representação, né? Os ataques são feitos exatamente nesse período que a campanha, em teoria, deveria parar, né? E aí a eleição é domingo e aí não se tem o que fazer. Por isso precisa ficar muito atento, né? Muito atento e agir. Então, quais são as boas notícias, Agnes?
Então, vocês até já falaram aí, me furaram o meu furo. Eu vou dar um furo de segunda mão aqui por causa disso, porque realmente essa onda que a gente está vendo, hoje, Tati, eu falei, não, peraí, é uma coisa muito difícil da gente detectar, porque não sei se vocês entendem o processo, mas a gente vai atrás de alguns termos. E aí eu montei uma carry, que é um termo composto, para tentar detectar esse último movimento de votação no Lula, quem está declarando voto no Lula. E acabou pegando coisa interessante, que a gente vai mostrar aqui. Não prevê nada, mas existe essa onda na rede. A gente já está vendo, amanhã a gente vai até fazer uma cobertura especial no Fórum Café, aqui na Fórum mesmo, sobre o período todo que a gente escolheu, desde lá de junho, se eu não me engano, e a gente vai pegar esse período todo, e esse aí é o períodozinho de dia 23 a dia 28, que foi ontem, do voto em Lula. É um sistema um pouco enviesado, porque eu peguei o voto em Lula, não peguei voto em Bolsonaro para comparar, eu não deu tempo, é realmente muito tweet, isso aí demora para pegar, mas só de voto em Lula, nesses 5 dias, teve mencionando voto, votar, ou votarei em Lula, ou Lula Oficial, que é o usuário dele, teve 551.299 tweets, e com um crescimento nos últimos dias. Dentro desse universo aí, que é o azul e o marronzinho ali embaixo, laranja, tem muitos artistas, isso que vocês falaram antes, tem muitos artistas, muitas celebridades, muitos intelectuais, gente que puxa voto, que vira voto. Então, aquela vira voto, vira, aquilo lá está em alta nesse período. E é bem interessante, porque a gente vê uma onda crescente. Nos primeiros dias lá, do dia 23, 24, é bem menor do que a quantidade de tweets no dia 25, 26, 27, 28. E a gente tem uma totalização de 72% dessa bolha aqui, dessa rede, de favoráveis em voto ao Lula, 18% em Bolsonaro e os 5% ciristas e lavajatistas que sempre acompanham isso aí, que estão não totalmente contrários, mas também não declaram apoio, às vezes atacam, e aí ficam dessa posição. Mas é interessante, 72%, mesmo sendo uma rede enviesada, é bem interessante, porque é muita gente declarando voto. Para vocês terem uma ideia, só nessa rede azul aí, que é a rede lulista mesmo, aquela que declarou voto no Lula, são 63.086 membros, quer dizer, 63.086 perfis diferentes que tuitaram declarando de alguma forma o voto em Lula. Então é bem interessante, a gente está bem posicionado nesse momento final. Aqui a gente tem a Tati Quebra-Barraco. E isso, Tati Quebra-Barraco. Volume de nó. Isso, e o paizinho, na verdade, vírgula. Isso, na verdade, esses dois maiores aqui. Esses dois maiores aqui são os que receberam mais RTs, né, nesse momento. Estão na rede laranja porque são mais numa pegada de humor, não estão diretamente ligados à militância mesmo, ou então não declararam um voto tão explicitamente, estão falando mal do Bolsonaro e tal, mas ali é bem interessante que eles estão com essa potência toda. É uma rede que sempre foi uma rede auxiliar do núcleo petista mais duro, que agora não é mais petista, gente, virou fura-bolha mesmo, agora é todo mundo. Aqui dentro está a Angélica, a gente pegou a Angélica, a gente pegou outros personagens que num primeiro momento não estavam. Vocês estavam falando da Angélica, que é surpreendente, o Huck que acabou de fazer o L agora. Acabou de fazer o L. Fez o L agora há pouco, o Huck, Luciano Huck. Quem imaginaria Luciano Huck fazer o L? Meu Deus. Entendeu? Tá bem impressionante. A Maísa hoje, isso não tá pego aqui, porque isso foi até ontem. A Maísa hoje falou com o Lula, interagiu com o perfil do Lula. A Maísa, que era aquela menininha, que hoje é uma mulher lá do SBT, ela falou com o Lula. Mas ela sempre foi progressista. Sim, ela tem uma história. E ela falou, eu sou de São Bernardo do Campo, Lula, eu tô aí na luta e tal. E falou, e mandou um TBT primeiro, e depois falou que com Lula e tal, conversou. É bem interessante esse movimento. Ela é como a Bruna Marquezine, né? Essa parcela da juventude, de mulheres feministas, que são empoderadas, enfim. Eu acho muito importante quando eu vejo uma Michele bravíssima com uma Bruna Marquezine, porque é óbvio, a Bruna é linda, né?
Conhecidíssima, é Fro, isso musa. é só estratégia de marketing, minha filha. Isso aí era para ela poder bombar para cima. Aí Não, ela então, ela critica a Bruna escolhe um Marquezine alvo, para exato. isso. Escolhe o Ela alvo. escolhe um alvo que ela sabe que vai É, ter ressonância. Ninguém isso. é o Moro da vida. É Ele o- foi brigar com o Lula para quê? Para ele deixar de ser irrelevante. O Moro já era. Esquece o Moro. Não, hoje tinha umas coisas maravilhosas do Moro. O Moro dizendo que assistiu o debate. Aí o Janone fala assim: eu acho que você devia era estar procurando fazer seu currículo. Aí Seu currículo para mandar. o outro responde assim: Moro, virando especialista de comentar evento que ele não é convidado. E por último, o mais legal que eu vi, é falar assim: o Moro, na verdade, faz um currículo Evitae. E evitar. Evitar, não precisa ser contratado mais Olha, nada. a rede estava maravilhosa, né? Porque o Moro virou cachorro morto, saco de pancada, todo mundo só vai para tirar onda dele. Bom, eu sei que tem mais gráfico para você mostrar para a gente, mas eu esqueci de ler um superchat e vou fazer mais um chorinho. Pessoal, a gente não ganhou um membro. A gente está com 2 horas de live aqui, nenhum membro para o Fórum Sindical, por favor, não? Bota aí o comentário do Sérgio, Gui, por favor. O Sérgio está lembrando que eu liguei para ele hoje, gente. Eu perdi, eu fiz uma besteira tão grande, perdi uma coisa que eu não podia perder, uma pasta que eu não podia perder voluntariamente. Eu mandei excluir para a lixeira e depois mandei excluir tudo da lixeira e não olhei. Eu comprei o programa de recuperação e não adiantou. Ele aparece todos os arquivos, mas ele não lê nenhum. Então, obrigada, Sérgio. Eu estou muito brava que eu gastei R$200 hoje à toa, porque eu não recuperei meus arquivos. Então, é que a gente está cansado e aí a gente faz tudo 10 coisas ao mesmo tempo. Então, faz essas besteiras. Eu não sou uma pessoa que faz esse tipo de coisa, mas fiz. Então, Mas então, vamos lembrar do nosso amigo Emerson Luiz aqui. Um abraço para o Emerson. E o Emerson fala: quem tem uma cópia só não tem nenhuma, né? Você tem que ter várias tem que fazer para. backup, né? Tem que fazer backup. Tem que É ter verdade. backup. O problema, Arlen, pessoal, o problema é que no mundo que a gente está informacional, o volume de dados para a gente Gigantesco. haja nuvem, haja HD externo, haja memória flash, entendeu? Chega uma É hora que caro. é muito caro manter backup. E assim, backup físico, eu já perdi HD também. Pois é. Entendeu? Não é HD externo, eu já perdi, então não é assim. Bom, mas o assunto aqui é dados, mas não os meus também, dados, os dados da rede. naquele último debate, eu até brinquei com a Arles, né? O que é que os militantes, os eleitores devem fazer na hora do debate? Eu acho que é bom a gente reforçar isso, como é que pode ajudar, o que tem que fazer, se é no Twitter, se é no Instagram, se é no Facebook, se é em todos. Como é que a gente deve se portar durante essa hora do debate. E o depois aí vai ser o after, amanhã a gente vai fazer também. Então, hoje, combater fake news. O padre está lá, o padre Pokémon, como disse o outro lá. O padre Pokémon está lá só para arrumar treta com Lula. A gente tem Padre que combater. Que não é padre. O padre que não é padre. A picareta, né? Então, tem que combater fake news, porque vai vir muita. A gente está prevendo que vem muita, e eles agem nesse tipo, por isso que eles dão a licença para a gente achar que vem muita. E ficar muito atento ao que vai acontecer no debate. Mas eu acho que vai ser tranquilo. Agora, para amanhã, é o que a Flor estava falando também com o Coimbra e com você, Teseu. Esse debate não é para hoje. Esse debate é de hoje para domingo. É um debate longo. É um debate que fica nas redes ressoando, e a gente precisa fazer cortes das boas falas, combater desinformação depois também, pegar as falas ruins de desinformação e combater elas também, e ficar fazendo isso até domingo. Vai ser assim, na hora do debate, use a hashtag do debate que vai subir da Globo, com certeza, use a hashtag que a equipe do Lula vai estar indicando para usar,
E é isso, vamos agregar. A hashtag, na verdade, é uma etiqueta que junta, né? Então é importante a gente usar ela para a gente tanto se comunicar um com o outro, saber o que o outro está falando, quanto para subir lá nos TTs, que não é tão relevante assim, mas é bom a gente ter uma posição boa lá para mostrar que a gente está ativo nas redes. Mas é isso, muito importante que esse debate é de longo prazo. Ao mesmo tempo que a gente tem um ponto cego, a gente tem um debate de longo prazo, um debate até domingo, que vai ressoando até domingo. É por isso que talvez ele seja importante. Não é o fato de acontecer na hora, porque ele acontece muito tarde, realmente ninguém que trabalha vê, é um público restrito, mais direcionado, mas ele é um debate que se prolonga. E tem uma coisa importante, debate, geralmente, desse tipo de debate da Globo, é para o público mais afeito à política. Esse público está no Twitter. O resto a gente vai nos outros dias passando para as outras redes, mas no primeiro momento vai estar lá no Twitter. É bem importante a gente ficar ali naquela rede, se concentrar um pouco mais no Twitter no momento do debate. Eu queria pedir para o Guilherme colocar no chat nosso o Twitter do Contrafake e os links do canal do Contrafake, porque a galera tem feito um trabalho muito legal de mostrar os relatórios, né, das principais fake news e os riscos risco alto, médio, baixo. É muito importante que nesses 3 dias a gente ajude a desmentir fake news de risco alto, né? Eu percebi que essa semana, o que aconteceu? Eles levantaram de novo algo que já está mais do que batido, que o Lula não é inocente, né? E, assim, o Lula não precisa ser inocentado. Todos os processos contra ele foram anulados. Então, é muito importante que a gente diga que, como todos os processos foram anulados, ele não perde essa condição de inocência. Tudo contra o Lula, todos aqueles processos, foram processos completamente ilegais. Né? Eles foram em varas que não eram para ser, eles tiveram um juiz de primeira instância fazendo coisa que não era para ter feito. Enfim, o Moro sequer é mais juiz, ele foi considerado suspeito. Né? Um juiz sobre suspeição, gente, é um juiz que não é capaz ladrão, de julgar. É um juiz ladrão. É um juiz ladrão. É um juiz que rouba para um time. Então, assim, a gente precisa deixar isso claro. No Twitter hoje passou o dia inteiro a recuperação do caso Celso Daniel, né? De novo atacando sempre, gente. Olha, tem qualquer denúncia contra a família Bolsonaro, denúncia de corrupção, veio a denúncia lá da mansão de 10 milhões, né? Não basta ter 107 imóveis, que aonde eu mal tenho uma casa. Como é que você consegue, sendo deputado, comprar 107 imóveis, mansões, e 51 delas em dinheiro vivo? E agora a gente está vendo que tem mais mansão. Quando vem esse tipo de denúncia, e vieram outras hoje, né? De corrupção no MEC, a gente viu várias outras. Quando vem isso, eles imediatamente atacam com alguma fake news do PT. Então, assim, esse tipo de coisa, hoje eu estava dizendo para as pessoas, deixa os bolsonaristas na sua bolha. Você não responde Celso Daniel indo lá e dizendo, não. Você pega e diz assim, Bolsonaro, 51 imóveis com dinheiro vivo. Bolsonaro, a corrupção na vacina. Bolsonaro, a corrupção no MEC, em pneu, em Bíblia, em barra de ouro. É no contra-ataque com dados, com fatos, porque tudo que os bolsonaristas querem, quando eles fazem isso na rede, é desviar a atenção do que é a denúncia real, concreta. Então, ajam assim, não fiquem engajando tags de direita. Isso é a pior burrice do mundo, entendeu? Porque vocês furam a bolha do bolsonarista para a bolha de vocês. Não façam isso. E hoje teve mais uma decisão, desculpa, Arthur, Não, sem problema. do Senado americano, né? Para esses que insistem em falar em golpe, o Senado americano hoje falou lá que se tiver qualquer tentativa de golpe com o Brasil, os Estados Unidos romperão
relações comerciais e diplomáticas com o Brasil, né? Então, acho que mais um passo importante para calar a boca desses que ainda insistem em falar. E aí, para mim, foi o cúmulo e o ápice. Aquele cara ontem que viralizou lambendo um fuzil e andando no meio da rua de escopeta, mostrando as pistolas. Enfim, é isso, é o cúmulo do cúmulo É o do famoso cúmulo. chupa-cano. Chupa-cano. Ô, masculinidade precária, né? Frágil. Frágil demais. Frágil Fragilíssimo. demais. Se Agora, duvidar, já foi até preso esse imbecil. ele é reincidente, né? Porque ele atacou o Lula o ano passado, ameaçou o Lula de morte. Agora, o que mais me chamou a atenção foi ele passar. Ele estava com 2 armas. Ele estava com outra arma na cintura. Um cara fortemente armado, em pleno dia, no centro de São Paulo, passou por uma viatura. Viatura. De boa. Agora, vocês imaginem, pessoal, se fosse um homem negro. Estava morto. Estava morto. Então, a gente precisa, é por isso que a gente precisa derrotar o fascismo. Porque é isso, era um homem branco, velho, é quem está lá no Congresso, é a cara daquele centrão. Então, não dá para a gente admitir que num país, um músico com a sua família atravessando o carro leve 80 tiros indo para um aniversário e um velho branco empresário fascista, lambedor de cano, passe em plena luz do dia com 2 armas pesadas e não aconteça nada. Não é possível. Entendeu? É verdade, isso que define essas eleições. Quem somos nós? Essa eleição é muito além de Lula. Lula é o de menos. Essa eleição é para definir quem somos nós. Se nós somos contra essa barbárie ou se a gente é conivente com essa barbárie. Não tem outro lugar. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. A gente tem que definir se a gente vai sentar na mesa junto com o fascista e se tornar um, ou se a gente levanta e derruba essa mesa. É verdade. A gente tá no momento numa daquelas esquinas da história, né, Fro? A Fro é historiadora, eu fiz história também na USP, não acabei, mas fiz lá um pouquinho, e a gente sabe que a gente está numa dessas esquinas, e agora que a gente define o nosso rumo, se a gente vai fazer as coisas certas ou se a gente vai permanecer nesse mesmo estado de coisas. É um momento muito importante, é muito além de uma eleição, é um momento de realmente uma esquina da história. É bem interessante a gente ver que tem gente... Aí a gente vê que é felicidade, né? Porque a gente vê que tem gente engajada do nosso lado, que tem gente lutando para essa democracia não morrer, que já levou tanta gente essa luta e a gente ainda está lutando aqui. E é isso. É bem emocionante mesmo ver isso nas redes, na declaração de voto, nas ruas. É bem importante. Muito bem. Arli, você quer mostrar mais alguma coisa para nós? Isso, eu só queria... Para finalizar, Fro, na verdade, o último slide, se vocês puderem mostrar, a gente passa esses aí, mas o último slide, na verdade, aí são as declarações de voto, ó, mas é aquele papo que a gente teve lá no início, Fro, dos RTs e favoritos, que a gente não dá RT, lembra disso? Lembro. Melhorou muito, se vocês lembrarem melhorou, se vocês lembrarem a boca do jacaré, que nesse caso aí a gente quer o contrário, que a boca do jacaré feche, nesse caso ela está fechando. Melhorou bastante. A gente tem o pontinho vermelho que está mais à direita aí da tela, é o ponto de maior número de RTs, que é do nosso lado. Então, fechou bem essa boca de jacaré. Então, é interessante, o pessoal está aprendendo a acertar o dedo no RT lá. Eu acho que tá bem interessante. A gente, além de eu aprendi com você, viu, Arlis? É isso aí. Além de a gente conseguir um maior volume de rede, com mais gente atuando, com mais gente, a gente está aprendendo a fazer ligações na rede, a gente está aprendendo isso também. É interessante a gente se comunicar, claro, sem perder a crítica jamais, né, saindo da RT em tudo, porque as fake news, elas não engrandecem a gente, elas enfraquecem a gente tem que compartilhar o que é bom na rede, mas a gente está conseguindo fazer isso. Isso é interessante, eu quis trazer isso aí, porque nosso primeiro papo foi sobre esse gráfico,
E hoje esse gráfico está um pouco diferente, mostrando que a gente aprendeu alguma coisa desse processo todo. E eu acho que isso é... Pois não. Leia as cores para as pessoas que estão no celular, que às vezes é pequenininho. Isso, é pequenininho. Então, o vermelho tem assim, tem vários pontinhos, né, que é cada um dos tweets que foram dados. A gente pega os últimos 1000 tweets e uma linha reta, que é uma linha que mostra a projeção desses pontinhos. A linha vermelha, ela está indicando a projeção do Lula, né, dos tweets do Lula. Quanto mais RTs, mais baixa ela fica, quanto mais favoritos, mais alta ela fica. E a verde, que está embaixo, que ainda é um volume maior de RTs, mas a gente não sabe como esses RTs são dados, né? Na verdade, é a linha de projeção do Bolsonaro. É bem interessante. A verde é do Bolsonaro, a vermelha aqui do Lula, aqui em cima. É bem interessante a gente notar porque a gente não conseguiu ainda passar isso, mas né, ao longo do tempo, como é isso aí? Isso só assim, da rede são os do 1000. Lula, né? Isso, eu peguei todos os tweets do Bolsonaro e peguei todos os tweets do Lula. Todos não, 1000, os 1000 últimos, né? O Twitter não dá todos os tweets, mas ele dá 3.200, mas eu recortei com 1000 de cada um. E aí a gente vê, porque isso vai passando o tempo, na verdade são os últimos 1000, a gente vê como vai a evolução disso no tempo. Talvez se eu pegasse só um período eleitoral, tal, talvez já tivesse mais fechadinho ainda, tivesse melhor desenhado isso aí. Mas a gente usa como critério uma base de 1000 para fazer esse tipo de comparação aí. E é bem interessante, a gente vê que está funcionando, que as pessoas estão aprendendo, e as pessoas são inteligentes, gente. A gente tem que confiar no nosso povo, a gente tem que confiar que as pessoas aprendem e são capazes de... Pois não, Teseu. Não, tem um efeito também daquele monte de página que tinha do gabinete do ódio, né? Que eram feitos, acho que várias páginas foram fechadas. Então, hoje existe uma tendência natural de ser uma quantidade maior de pessoas reais fazendo isso, né? Então, aquele coisa de robô e... Isso, ainda não é o cenário ideal, sabe? Eu acredito particularmente que as redes sociais têm capacidade de tirar essa automação que o pessoal ainda usa, esses robôs e tal. Eu acredito que elas têm condições de fazer um trabalho melhor do que elas fazem. Por exemplo, o YouTube agora se identificou com um estudo muito importante da UFRJ, que o YouTube tem uma tendência à direita, o algoritmo dele tende à direita, e isso aí é bem importante para a gente ficar observando. Mas ele já mostra que algumas ações, mesmo tomadas, mesmo que sejam ainda pequenas, já trazem algum resultado bem interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês disso, e daqui a pouco a gente está encerrando, que o Arles está falando, e também para todo mundo que está nos ouvindo, que é muito importante eleger o Lula. Eu sei que todo mundo aqui quer eleger o Lula, mas é muito importante que a gente eleja um Congresso mais progressista, né? Este Congresso do orçamento secreto, esse Congresso do Lira, dos Cunhas da vida, esse Congresso tem que acabar, gente. Esse Congresso não nos representa. E como é que a gente precisa fazer isso? A gente chama essas eleições para deputado e deputado estadual de eleições proporcionais. Ela é diferente das eleições majoritárias para governador e para presidente. Nessas eleições, por causa da mudança da legislação eleitoral, é muito importante que vocês escolham nominalmente os candidatos, né, da frente democrática, da Federação Democrática. Por quê? Porque tem uma nota de corte. A gente tem puxadores de voto, a gente tem gente que vai ter bastante voto, mas esses votos eles acabam não sendo distribuídos se a gente não vota naquele candidato que a gente quer eleger. Quando a gente faz isso, ele tem uma nota de corte, ele precisa atingir 10% do coeficiente eleitoral. Então, por exemplo, São Paulo gira em torno de uns 40 mil votos que a pessoa precisa ter para que ela possa concorrer junto com esses, né? Possa agregar voto com esses puxadores de voto. Então, a gente já deixou de eleger gente bacana porque nós votamos na legenda. Então, essas eleições, pessoal, escolham com bastante cuidado, né? Os candidatos e as candidatas
deputados federais, deputadas federais, né, candidatas a deputadas estaduais, deputados estaduais, tá? Não votem na legenda. E outra coisa, olhem a ordem, expliquem para as pessoas a ordem dos candidatos. Porque quando você vai na urna, vem primeiro a eleição não majoritária. As pessoas vão pôr, por exemplo, 13, e aí ela acaba votando na legenda. Então, atenção, levem sua colinha e preste atenção na ordem que está na urna, tá bom? Só para fechar aqui, Fro, eu estou vendo aqui no Twitter, né? Hoje vai ser hashtag Lula na Globo, Brasil da Esperança, e equipe Lula não, é Lula na Globo, Brasil da Esperança. E aí, naturalmente, também deve ter o debate na Globo, né? Mas debate eu espero que o Lula na Globo fique lá em cima, acima do debate na Globo. Então, uma dica, dá para usar 2 hashtags. Tá? Dá para usar até 10, até quantos caracteres, né? Você pode usar 2 hashtags no mesmo Twitter. Você pode colocar debate na Globo e Lula, ou Brasil da Esperança, enfim, você pode criar. Mas, geralmente, gente, as hashtags tem todo combinado, que vamos usar todo mundo na mesma hora e tal. Mas, às vezes, quando alguma coisa curiosa chama a atenção das pessoas e é muito mais interessante, você pode aproveitar aquilo que já está lá, entendeu? E tocar e ir passando a sua mensagem, tá? Então, fiquem atentos. Eu não vou terminar esse programa sem um novo membro. Ângela Nascimento, bem-vinda, e uma mulher, olha que coisa mais alvissareira. Muito obrigada, Ângela, seja bem-vinda à nossa comunidade da Fórum, a gente te agradece imensamente, né? E a gente agradece muito todo mundo que nos acompanhou, ao Coimbra, ao Arnes, ao Miguel, que ficou com a gente. Antes de terminar, tem o Padre Kelmon aqui, boa noite a todos. É Pokémon, viu, gente? É o Picareta Pokémon. Porque hoje eu disse assim, que a ordem do debate vai dizer assim, o irracível, é a ordem alfabética, tá, turma? O irracível, o inominável, depois vem o picareta ortodoxo, o invisível neoliberal, que é o traço. Aí vem o Lula, gente. E as mulheres, olha que interessante. Até na ordem alfabética, o Lula está pertinho das mulheres e longe dos trajes. Vejam vocês que isso são sinais. São sinais. Sinais importantes, sinais positivos. Eu queria terminar com um videozinho muito legal, já que hoje é dia de pesquisa, uma pesquisa Datapovo, que eu amo, tem várias versões, mas essa eu adoro. Então, eu queria que vocês ficassem aí para a gente ver esse último vídeo. E boas eleições para todo mundo. Daqui a pouquinho está a Sinara, tá a galera da Fórum comentando o debate. Então, hoje a gente vai até mais tarde, pessoal. Nós vamos estar aqui de plantão, com programa direto, tanto na sexta como... no sábado e no domingo. Então, assim, fiquem ligados na Fórum, que a gente vai estar muito ligado no processo eleitoral como um todo e dando informações para vocês. Então, Guilherme, bota o videozinho aí para a gente terminar. E eu quero agradecer e dar um super boa noite e super boas eleições para nós e um novo futuro para nós a partir do 2 de outubro. Faz o L, galera. Pãozinho, vai, tudo Gui, bom? Bota aí. Posso fazer uma pesquisa com o senhor rapidinho aqui da minha escola, TCC? Qual o nome do senhor? Zezo. Zezo. E a tua idade, Zezo? 67 anos. 67. Entre Lula e Bolsonaro? Lula. Lula. Ou deixa eu botar Bolsonaro? Não, já estou riscando não. Entre Bolsonaro e Lula, você vai votar em quem? Eu vou votar em Lula. Lula? Só voto em Lula. É porque, assim, eu peguei muito o Lula, posso botar Bolsonaro? Não. Hã?
Não. Por quê? Porque não, eu quero nada com aquela desgraça. Deixa eu botar Bolsonaro. Não, risco meu nome. Tu tá todo errado, pô. Risco meu nome, risco. Não, eu não vou arriscar, né? O teu nome. Não bota Bolsonaro, não? Vou botar Bolsonaro aqui, viu? Não bote não, que eu não quero não. Vai, pô. Olha, se você não botar uma faca aqui, ó, eu não quero ainda. Que é isso aí? É porque tu tem cara de Bolsonaro, pô. Eu sou fresco, rapaz, não é ladrão? Aí deixa eu botar Bolsonaro aqui. Não, bote não. Bote não. Vai, pô. Não. Teu nome não é José João? É. Então tu vai votar em Bolsonaro. Vou votar em Bolsonaro nada. Pode riscar meu nome, risca meu nome. É porque é Bolsonaro, pô. Risca meu nome, meu velho. Pode riscar. Não quero porra de Bolsonaro. Entendeu? Que Bolsonaro vai ganhar, vai trazer muita coisa pra ele. Vai. 4 anos ele não trouxe porra nenhuma pra aqui. Ele tirou daqui. Eu tô abusado de Lula mesmo. Você tá abusando, mas a gente não tá. Vou botar Bolsonaro aqui. Vai. Bolsonaro nada, pai. Vou botar Bolsonaro, tchau, valeu.